Olá, irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo. No último vídeo falamos sobre a virtude sobrenatural da humildade e hoje nós vamos falar sobre o crescimento dessa virtude da humildade. Incendei a minha alma, incendei a minha alma, incendei a minha alma. Veja, irmãos, Santa Teresinha já vai nos ensinando sobre essa necessidade da humildade, de crescer na humildade. Ela ensina três coisas importantes. A primeira delas é: quanto mais se abaixa uma alma na oração, tanto mais ela se eleva a Deus, né? Você pode perceber, uma pessoa presunçosa vai ter dificuldade para fazer isso, vai ter dificuldade para reconhecer a sua pequenez, né? Recordo até aquela música da Ziza que vem bem de encontro a isso aqui, né? Ela canta assim: o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. Então essa música ela vem ensinar muito sobre a nossa condição perante a grandeza excelsa de Deus. Nós falamos sobre isso no vídeo da humildade, dá uma conferida a mais. A segunda coisa que Santa Teresa nos ensina é ela assim: grandes obras notáveis são e foram feitas quando estão passando por humilhações, né? Vale a gente lembrar Jesus quando ensina que os humilhados serão exaltados. Pode constatar, meu irmão, aquela comunidade de vida, aquela boa obra que existe, aquela pastoral que fundou-se e por anos está aí trabalhando até hoje. Pode perceber que o fundador daquela comunidade passou por verdadeiras humilhações e Deus exalta os seus humilhados, porque a grandeza de Deus faz nascer vida do nada. Deus chama à existência aquilo que não existe, e assim também na alma das pessoas que se humilham perante Deus, Deus faz crescer uma santidade muito grande por detrás disso, né? Terceira coisa é: se a fundação do edifício não estiver na humildade como deve, né, até para o próprio bem, não quererá o Senhor elevá-lo muito alto para não dar com tudo em terra, né, gente? Tantas vezes também nós vemos projetos lindos e maravilhosos que num primeiro momento a gente fala: essa aqui é coisa de Deus, e com o passar do tempo, eis que o projeto se acaba, e às vezes Deus permite que isso aconteça, porque antes um projeto acabar do que a alma se perder, né? Se perder no orgulho, se perder na presunção. Às vezes a gente vê histórias aqui e acolá sobre o fundador de alguma coisa, de repente aquilo acaba, a gente fala: nossa, mas como que isso tão bom, mas a sapiência de Deus sabe muito bem o que perpassa, né? Lembra quando os primeiros cristãos estavam começando a sua vida apostólica, logo após Pentecostes? Eis que os sumos sacerdotes começaram a perseguir os cristãos, e aquele sacerdote, o Gamaliel, ele era mestre, né? Ele foi o formador de Paulo apóstolo. Ele falou assim: olha, deixa esses cristãos, se não for de Deus vai morrer por si só, mas se for de Deus não adianta a gente perseguir. Então é mais ou menos aqui que entra essa questão da humildade. Como nós estamos falando sobre a prática da humildade, olha só como é que a gente pode perceber a nossa humildade ao longo do caminho. É importante você até mesmo não somente agora perceber isso, mas daqui a um mês, daqui a 2 meses, 3 meses, continuamente, se você está querendo crescer na virtude da humildade e na santidade. Olha só, o reconhecimento teórico sobre a virtude da humildade é simples e fácil, você vai perceber aqui, né? Agora, Padre Rui Marinho, olha o que ele vem dizer, né? No entanto, o reconhecimento prático dessas verdades em relação à nossa conduta ante Deus, ante nós mesmos e ante o próximo é uma das coisas mais árduas e difíceis
proposta para uma virtude, para a vida cristã, né, gente? Então, quando a gente fala da virtude, da humildade, vai levar uma vida inteira para nós conseguirmos, sabe? Olha, veja bem, Santo Antão diz aí uma história sobre ele, que ele queria muito ser santo. Então ele resolveu ficar longe do convívio social para melhorar a santidade, né? Então ele foi abdicando de ser guloso, foi abdicando de ser luxuoso, foi abdicando de várias coisas em prol desse objetivo árduo que é a santidade, né? E Satanás tentava ele, nunca conseguia. Satanás foi percebendo, realmente, esse Antão é um servo de Deus. E Santo Antão foi ficando em paz consigo mesmo, percebendo, agora eu estou conseguindo agradar ao Senhor, eu estou conseguindo servi-lo de verdade, né? Quando Santo Antão estava assim, sentindo-se muito bem na sua santidade, no seu caminho de santidade, Satanás já rendido falou assim, realmente esse cara alcançou um grau de santidade. Agora eis que de repente Santo Antão foi saindo daquela caverna onde ele se isolou e ele falou assim, bom, agora sim estou santo. Agora eu vou mostrar a luz de Deus para as pessoas. Eis que Satanás falou, opa, vaidade, vou pegar ele. Então, gente, é mais ou menos isso que eu quero dizer para você. No caminho da humildade, muitas vezes nós vamos ter que lidar com a humildade até o momento que a gente vai ficando ancião, vai ficando velhinho, porque sempre nós somos tentados a querer ser excelente, a vangloriar-se na nossa própria excelência. Será que não é que você vai se perguntando, será que muitas vezes as almas não emperram aí? Quando de repente acontece alguma contenda com alguma pessoa, onde ali o orgulho, a vaidade imperou sem que as pessoas percebessem, ou percebessem, mas ainda assim não arredam o pé no seu orgulho, não voltam atrás, né? Como diz o velho ditado, né? Não engole sapo, não leva desaforo para casa. É claro, nesse momento pode emperrar a santidade na vida da pessoa, porque Deus permite que ela seja humilhada para que ela entenda a condição dela. Sem Deus, nós não somos nada. Quantas vezes a gente se propõe ser humilde, né? Aceitar de bom grado a humilhação e logo reclamamos, murmuramos, emburramos diante de situações de insignificante humilhação, né? Quantas vezes, né, gente? Às vezes eu vejo aquela pessoa não me deu bom dia, não olho mais para ela, aquela pessoa não me olhou como deveria, não vejo mais também ela, aquela paróquia não me acolheu como deveria, não volto mais lá, e por aí vai, né? Nós vamos, sem perceber, nos escorregando nessas questões, e eis que a gente emperra a nossa humildade. Agora, fazendo um autoexame sobre a humildade, né, o professor Felipe de Aquino, no livro Os Pecados e as Virtudes Capitais, ele nos mostra como examinar a nossa humildade. Veja bem, ó. Primeiro passo, quando as pessoas dão ouvido ao que dizem os outros e desprezam a nossa palavra. Não é verdade, irmão? Quantas vezes a gente quer dizer alguma coisa e ninguém está querendo dar ouvido para nós, mas para aquele, para aquela, aí dão ouvido. Nesse momento Deus está também provando a sua humildade. Nessa hora você pode emburrar, ninguém me ouve mais, não volto mais aqui. Ou você pode engrandecer, Senhor, eu sei que aqui as pessoas de repente não podem ouvir a minha palavra, mas também sei, Senhor, que de repente a minha palavra também não vai ajudar muito. Então tira de mim esse orgulho e faz eu pensar que todo mundo precisa ouvir a minha palavra. A minha palavra é primordial. Não, Senhor, é a sua palavra que é primordial. E ela já foi dita de repente. Sou eu que não estou ouvindo, né? Segundo passo, quando os outros pedem e recebem, mas pedimos e nos é negado. Quantas pessoas, inclusive nós mesmos, né, ficamos extremamente emburrados, ficamos extremamente indignados quando os outros falam, pedem as coisas e eles são atendidos e nós não. Nós ficamos injustiçados e por causa desse comportamento, Deus também tem a nos provar na humildade, não? No terceiro momento, quando os outros são elogiados e nós os esquecidos.
Nossa Senhora, né? Eu fui coordenador do CPP e eu tinha um devido cuidado para elogiar algumas pessoas, porque eu sei que quando você elogia uma pessoa, a outra pessoa, se ela não for humilde, ela fica, nossa, elogiou fulano, não falou nada para mim. Não significa necessariamente que você não fez algo errado, que você fez algo errado ou não fez bem. Apenas que a pessoa elogiou o trabalho de outro. Então muitas vezes nós ficamos emburrados porque ninguém não falou nada, ninguém deu um tapinha nas nossas costas, ninguém amaciou o nosso ego. Cuidado, nesse momento você também pode se perceber fazendo-se um exame de humildade, né? Quando os outros são chamados para trabalhos importantes, mas nós não somos achados bons para tal. Ou se isso não acontece muitas vezes, né? Eu sei que muitas vezes você está se preparando para alguma coisa, você tem feito uma aula de música, mas ninguém chama você para cantar, por exemplo, né? Você tem estudado sobre determinado assunto, mas chamaram aquele outro lá que na sua concepção sabe menos que você. Nesse momento Deus também está te provando na humildade. É importante que você entenda aquilo que João Batista já falava no início do Evangelho de João. Importa que Jesus cresça e que eu diminua. Muitas vezes nós na nossa presunção falamos assim, poxa vida, será que ninguém está vendo o meu talento? Banda de gente, vou para outro lugar. Eis que de repente Jesus está querendo que você tenha mais humildade, se abaixe, para que ele se diminui. E às vezes ele permite que isso aconteça para o vosso próprio bem, não é? Conforme for a reação nesses momentos que a gente falou, nós falamos 4 momentos, conforme for a reação nesses momentos, podemos medir o grau de soberba e de humildade que está em nós, não é verdade? Então vai pensando nesses autoexames de humildade que acontecem na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, e vai mensurando, poxa vida, a minha reação foi essa, ou a minha reação foi aquela, e você vai perceber, meu irmão, o nível de humildade que você se encontra. Muitas vezes, eu ao fazer esses exames, esses dias atrás, o meu filho, a minha esposa, eu já testemunhei aqui, andaram dando umas broncas em mim naquele momento, e eu tive que, engolir sapo, mas examinar. E nessa hora, como o orgulho bate na porta da nossa mente, do nosso coração, dizendo, mas eles não fazem isso, mas eles deixaram de fazer aquilo, e você fica pensando nas ações do outro, quando na verdade Deus está querendo que você nesse momento cresça na humildade, né? A humildade também é exercitada quando somos repreendidos, né? Veja, por exemplo, as reações. Quando a pessoa é repreendida, ei, você está fazendo algo errado. Ô, meu irmão, pera aí, deixa eu falar um negócio. Meu, você está errando aqui e acolá. Olha a reação do soberbo. O soberbo, ele fica naquele azedume, fica irritado, né? Fica justificando o erro a qualquer custo. Ai, aconteceu isso, porque isso, porque isso, porque isso, porque isso, porque aquilo. Mas quem está te repreendendo, ele quer apenas que você modifique a sua ação. E ele não quer saber o porquê que você errou. Pode ser, olha só como é que a gente cai no engano. Às vezes você fica justificando tanto erro e às vezes você esquece que você pode voltar a errar e voltar de novo a justificar os próprios erros. É melhor você defrontar o teu erro e procurar saídas para que você não volte a errar. Outra reação do soberbo é, ele fica revoltado, ele sai da comunidade, ele sai daquele trabalho. É a reação de soberbo, meu irmão. Fica na minha maledicência, ele fica falando mal. Você viu? O padre falou isso para mim. Você acredita nisso, meu irmão? E eu não volto mais lá. Ele fica maldizendo o padre, dizendo as coisas que ele acha do padre, e vai até mesmo chegando em difamação. Mas a reação do humilde é essa. Olha só como é que é a reação do humilde. Ele não fica magoado. Ele não fica magoado. Você fala para ele, meu irmão, você errou. Meu irmão, tá bom. Vou procurar melhorar. Ele já vai tentando perscrutar a ação que levou ao erro e vai tentando, e até mesmo pergunta para você, o que você acha que eu devo fazer para melhorar? Olha, esse sim é humilde, né? O humilde, ele não se revolta com quem o corrigiu. Aquele que o corrigiu não deixa de ser seu amigo e começou a ser seu inimigo. Não, pelo contrário. Ele agradece. Obrigado por você ter me dado essa dica. Olha, se você perceber mais coisas assim, fala para mim que eu quero continuar melhorando. É assim que o humilde se apresenta, né? Ele agradece a pessoa que está lhe corrigindo.
Ele agradece. Eu até estava falando com a minha esposa, sabe? No The Voice, quando eu estava assistindo aqui do Brasil, eu acompanhava antes o The Voice americano. E eu lembro que os instrutores, aqueles artistas famosos, chegavam e falavam algumas coisas aqui, acolá, tudo isso aqui. E você via o comportamento daquelas pessoas que estavam ali tentando, né, crescendo o The Voice, tentando ganhar o The Voice, eles ficavam assim olhando e escutando assim, obrigado, cara, pelo feedback e tal, não sei o quê. Quando, né, eu tinha assistido umas 4, 5 temporadas do The Voice americano. Quando eu fui assistir uma temporada aqui no Brasil, que não coincidia os horários aqui, muitas vezes eu estava trabalhando, mas um dia eu fui assistir. Eu percebia que nós, os brasileiros, e é uma cultura nossa, quando a gente era corrigido, meu Deus do céu, as pessoas ficavam engasgando, ficavam no mal-estar. Gente do céu, nós precisamos melhorar nessa questão. E isso também recai sobre o nosso cristianismo, isso também recai sobre a nossa busca de virtude da humildade, não é verdade? São Felipe Neri dizia assim: quem quer ficar verdadeiramente santo nunca deve ficar se desculpando, nem que seja falso ao que lhe atribui, não é verdade? Eu recordo que uma vez eu assisti o filme do São Felipe Neri e o bispo ficava falando que ele era promíscuo, que ele ficava andando atrás de mulher. Eis que aquele povo armou uma cilada para São Felipe Neri, falou para São Felipe Neri: tem uma pessoa precisando de ajuda. E como ele ajudava, ele ia lá e prestava ajuda para as pessoas. Eis que o menino não falou quem estava precisando de ajuda, era toda uma cilada. Eis que ele levou São Felipe Neri para dentro de um prostíbulo, e São Felipe Neri não sabia que era uma zona, que era um prostíbulo ali. E ele entrou e ali ele ficou, sabe? E aí o menino percebeu que ele não saiu, pegou e chamou o bispo, chamou as pessoas para pregar o São Felipe Neri no flagrante. Eis que quando o pessoal adentra aquele lugar, aquele lugar da promiscuidade, aquela zona, eis que de repente ele encontra as prostitutas chorando e São Felipe Neri impondo as mãos, orando para aquelas mulheres, dizendo: arrependa, procura um sacerdote, confessa teus pecados. É isso que acontece muitas vezes, sabe? Então São Felipe Neri, ele era acusado muitas vezes de coisas injustas, mas ainda assim ele acolhia a repreensão das pessoas para buscar ainda mais a sua virtude da humildade, né? No livro Ser ou Não Ser Santo, também indica 3 meios para crescer na humildade, né? Pedi-la incessantemente a Deus. Nós devemos pedir, meu irmão. Nós devemos orar a Deus. Olha o que fala na carta de Tiago 1,17. Todo dom precioso é dádiva perfeita e vem do Pai das luzes. Se a humildade não é um dom precioso, o que mais seria, não é verdade? E se é um dom precioso e só vem do Pai das luzes, isso aqui São Tiago, aliás, está querendo que nós oremos a Deus em prol que cresça em nós essa virtude da humildade, né? O segundo é pôr os olhos em Jesus, modelo incomparável de humildade. No vídeo Virtude da Humildade nós já falamos, né, a questão que Jesus, sendo ele de condição humana, divina, humilhou-se e se tornou um de nós, se encarnou e se tornou um de nós. Você está vendo aqui nesse quadro ao meu lado, olha lá, o Senhor Jesus, um homem divino, o divino homem, nele está presente a presença de Deus Pai e a presença do Espírito Santo. Jesus tem essa presença na pessoa humana dele, e olha ele ali lavando os pés dos discípulos. Jesus é um modelo maior de humildade, né? Maior. Nasceu no estábulo, viveu em Nazaré, né? Se você lembrar, muitas pessoas naquela época de Jesus falavam de Nazaré com desprezo. Tanto é que quando Jesus começou a profetizar, os sacerdotes diziam: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Imagina, as pessoas deveriam falar de Nazaré com o maior desprezo possível, né? Então olha só, busca e prefere pobres e aflitos, né? Os desamparados da vida. Olha só, uma vez Jesus falou no Evangelho de João: todo aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Quantas vezes nós esquecemos, mas a gente faz acepção de pessoas. Eu não vou chegar perto dessa pessoa. Imagina se alguém me ver com essa pessoa, o que vai acontecer comigo? Então isso mostra também essa diferença de Jesus para nós cristãos de hoje. Jesus não negava a sua atenção, os seus ouvidos, a sua palavra a ninguém. Nós também devemos ser assim se nós nos identificamos como cristãos, né?
vive pobremente, prega com simplicidade, né? Olha o jeito que Jesus vivia. Jesus vivia de uma forma tão simples, né, gente? E é nós também. Olha o seu estilo de vida, meu irmão. Você está buscando muita pompa? É buscando sempre aquela camiseta de marca? É buscando sempre coisa? Ou será que você precisa apenas de uma camiseta que o aqueça, né? De uma blusa que o aqueça, de uma calça que te vista? É importante você comparar essas coisas bem simples e perceber que às vezes você comprando algo simples e que seja útil para você, você possa ter finanças para ajudar outras pessoas que ajudem. Mas às vezes a gente é tão orgulhoso e fala, não, tem que andar com uma calça de marca. E às vezes o nosso pensamento nem se lembra de pessoas que precisam da nossa ajuda, né? Jesus faz comparações humildes para que o povo entenda, né? Jesus, quando fala, ele não complica, ele não fica dificultando a compreensão. Pelo contrário, ele fala e as pessoas entendem ele claramente, né? Jesus, nós também, como terceiro modo de buscar a humildade, é imitar Maria, a rainha dos humildes, né? Depois de Jesus, Maria é o modelo mais sublime de humildade, meu irmão. Se você estudar a teologia por detrás de Maria, né, que na igreja a gente chama de Mariologia, você vai perceber que Nossa Senhora tinha motivos para se arvorear, mas não, ela se humilha constantemente, né? Concebida sem pecado e ainda assim proclama: olhai para a sua pobre serva. Gente, eu e você, nós somos assim cheio de pecados, e por ser cheio de pecado, nós devemos orar a Deus sempre pedindo perdão a Ele, sempre reverenciando a misericórdia dEle, que estende sobre nós e nos lava constantemente nos sacramentos. Mas Maria foi concebida sem pecado, e ainda assim ela poderia fazer algum gesto assim, que mostrasse que ela está acima de nós, mas em nenhum momento ela faz isso. Pelo contrário, ela olhou para a sua pobre serva. Você já pensou se Nossa Senhora diz: ah, bom, Senhor, agora que você me escolheu e mandou esse anjo Gabriel dizer que eu vou ser a mãe do Senhor, do meu Senhor, eu já estava imaginando que seria outra mulher. Ela não faz isso, pelo contrário: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a vossa palavra, né? Queremos finalizar esse vídeo aqui com o Padre Rui Marinho dizendo assim: não nos esqueçamos, se já cometemos um pecado mortal, então nós somos resgatados do inferno, ex-presidiário de Satanás, jamais nos humilharemos o bastante, né? Então quando você perceber: nossa, mas estão fazendo isso comigo, nossa, mas estão me desprezando, estão esquecendo de mim, ninguém me elogia, pensa o seguinte, sabe, irmão? Um remédio infalível. Você já cometeu um pecado mortal na sua vida, né? Basta você perceber aí no vídeo Pecado Mortal e perceber os 10 mandamentos. Se você falhou com algum daqueles mandamentos, você pecou mortalmente. E se você já confessou isso e já foi libertado, então você é um resgatado pela mão de Jesus. Você é um ex-presidiário de Satanás. Então isso é uma coisa horrível. Se você soubesse o quanto que o pecado mortal fere a Deus, então o fato de Deus ser misericordioso com você e lhe perdoar e te lavar disso, você não tem mérito algum nisso. Então nunca você vai se humilhar o bastante ante essa graça maravilhosa que te alcançou um dia, né? Vamos terminar com uma oração aqui. Eu não vou passar aqui os dizeres, que é uma oração longa, mas ela é muito maravilhosa para nós. Fazei-me dócil às vossas inspirações, Autor da santificação de nossas almas, Espírito de amor e de verdade, eu vos adoro como princípio de minha felicidade eterna. Eu vos dou graças, soberano dispensador dos bens que eu recebi do céu, e vos invoco como fonte das luzes e da força que me são necessárias para conhecer o bem e para praticar o bem. Ilustrai, pois, o meu entendimento, espírito de luz e de força. Fortificai a minha vontade, purificai o meu coração e regulai todos os seus movimentos. Fazei-me dócil a todas as vossas inspirações. Perdoai-me, espírito de graças e de misericórdias. Perdoai-me as minhas contínuas infidelidades e a indigna cegueira com que eu tantas vezes tenho repelido os mais doces e os mais tocantes impulsos da vossa graça.
eu quero, finalmente, com o auxílio dessa mesma graça, deixar de ser rebelde. Quero daqui por diante seguir com todos os seus movimentos, com tanta docilidade que possa degustar os frutos e gozar dos doces efeitos que vossos dons sagrados costumam produzir nas almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.